Eu sou a professora Juliele, ministro a disciplina de Ciências aqui no Colégio Catedral, e hoje nós vamos falar um pouquinho de biologia, tratando do tema divisão celular, que é um tema importantíssimo para vocês estudarem. A divisão celular, ela acontece no núcleo. Então, eu tenho toda uma célula, uma estrutura, e para que isso funcione, eu tenho o núcleo, que é o portador dos fatores hereditários, onde eu vou ter todo o meu DNA, toda a minha matéria genética, e é lá que vai acontecer o processo de divisão celular. Nós temos dois processos ditos como divisões celulares, o processo de mitose e o processo de meiose. São processos diferentes pela localização, pelos tipos de células que atuam e também pela função objetiva. Então, a mitose, ela vai acontecer em células somáticas ou autossômicas, que são a maioria das células do nosso organismo. E elas são responsáveis pelo crescimento e a regeneração dos tecidos. Já a meiose, ela acontece somente nas células sexuais ou germinativas. Ou seja, todas as demais células que não são sexuais são células somáticas. Acontece a divisão celular mitose. E nas células sexuais ou germinativas acontece o processo de meiose. E a função, como o próprio nome já diz, é o surgimento da diversidade, da variabilidade genética entre os indivíduos. Então, vamos lá. Para iniciar, eu tenho a prófase. O que acontece? Na prófase, os cromossomos, eles são condensados. Acontece o desaparecimento da minha carioteca, que é o envoltório nuclear, e os centríolos vão para os poros. Beleza. Agora, na metáfase, que é a outra fase, segunda fase da mitose, eu tenho a junção desses cromossomos no meio, na zona equatorial da célula. Então, eles estão todos pareados na zona equatorial da célula. É a metáfase, é onde a gente diz que é o período maior de condensação desses cromossomos, onde eu consigo vê-los facilmente, microscopicamente, organizados ali no meio da célula. E então, eu tenho a anáfase. O que acontece na anáfase é que esses cromossomos começam a se separar. Nós sabemos que o cromossomo é formado por duas cromátides. Então, eu tenho ali o xizinho formado por duas cromátides. Essas cromátides se separam durante a anáfase, ok? Então, terminou essa separação, começa a haver um processo que nós chamamos de citocinese, que é o quê? A divisão do citoplasma, a separação do citoplasma. E esse processo é o que finaliza a mitose com a fase telófase, onde eu vou originar, pela mitose, duas células idênticas à célula-mãe. E aí nós temos a meiose. A meiose, ela se assemelha bastante à mitose. Porém, ela passa por duas vezes por todos esses processos. Então, eu vou ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Depois eu tenho, ainda na meiose, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. São dois processos iguais, com alguns aspectos que vale salientar. O que acontece? Na prófase da meiose, na prófase 1, acontece um fenômeno que nós chamamos de crossing over, que é a troca de material genético. E é justamente ele que faz com que a meiose tenha a função de variabilidade genética. Todo o restante do processo é muito semelhante à mitose. Então, na prófase, eu tenho a condensação dos cromossomos, só que eu tenho também o crossing over, que é a troca de material genético. A partir daqui, eu tenho a metáfase, onde eles vão se unir na zona equatorial da célula, que é no meio. Eu tenho a anáfase, onde eles vão se separar, e aqui tem outra diferença. Porque na anáfase 1, da meiose, ela vai separar os cromossomos. Vai um cromossomo para um polo e um cromossomo para o outro polo. Eu não tenho a separação das cromátides como na mitose, ok? Então, diferença da meiose 1 para a mitose é o crossing over durante a prófase e a separação de cromossomos e não de cromátides na anáfase. E por fim, eu tenho a telófase, que é da mesma forma, quando eu tenho a citocinese, dividindo os meus
citoplasmas, e aí eu tenho agora 2 novas células. Mas a meiose, ela tem como resultado final 4 células com metade do material genético da célula-mãe. E agora eu estou com 2. O que acontece? Eu tenho o segundo processo, que é a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, que é exatamente idêntica à mitose. Então, na prófase, condensação dos cromossomos, desaparece carioteca. Metáfase, cromossomos na zona equatorial da célula. Anáfase, separação das cromátides. E telófase, citocinese. O que mudou? Que isso está acontecendo exatamente com 2 células ao mesmo tempo. Então, quando eu tiver o resultado final, eu tenho 4 novas células com metade da carga genética da célula-mãe. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que possam estudar bastante. Nós vimos nessa aula que nós temos 2 processos de divisão celular, mitose e meiose. Mitose acontece em células somáticas e autossômicas e meiose acontece em células sexuais ou germinativas. Bons estudos!